Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro Formação em Pauta com CEPAM, Inclusão e Diversidade. E hoje vamos ter a temática Capacitismo e Inclusão. Eu sou a professora Joabe Grana e vou iniciar fazendo minha audiodescrição. Então, eu sou uma mulher morena, tenho 1,56 m, estou usando uma calça preta e um blazer preto. Aí embaixo eu tenho uma blusa branca, uma camiseta com fundo branco e uma imagem de corações preto, e estou usando nesse momento um colar. Eu estou usando também um óculos de grau de armação preta. E para tratarmos da nossa temática de hoje, nós temos como convidada a professora doutora Kátia de Lemos. A professora Kátia de Lemos fez graduação, mestrado e doutorado na Universidade Federal do Estado do Amazonas. Atualmente trabalha no Complexo Municipal de Educação Especial André Vidal de Araújo, desenvolvendo atividade de suporte e atendimento educacional especializado para estudantes com deficiência visual. Olá a todos e todas. Sou professora Kátia Lemos. Tenho 29 anos de magistério, 27 anos convivendo com a cegueira e mais de 20 anos lutando em prol dos direitos das pessoas com deficiência. Sou uma mulher de 1,62 m de altura, morena clara, cabelos lisos negros, um pouco abaixo dos ombros, forte e com características indígenas. E é com muita alegria que estou aqui com vocês hoje para falar um pouco sobre capacitismo e inclusão. E Kátia, para dizer aos nossos telespectadores que nós temos aqui um cenário bastante amazônico, estamos aqui com a Vitória Régia, que é uma planta da Amazônia, e também no fundo nós temos um cenário de árvores, né? Então o nosso contexto do nosso diálogo sobre capacitismo e inclusão, ele está na nossa realidade, que é esse contexto amazônico. E isso é muito importante quando falamos, quando nos caracterizamos, nos identificamos, identificamos os espaços, os cenários que estamos, justamente porque a audiodescrição é um recurso de acessibilidade para as pessoas com deficiência visual, e para isso é muito importante que nós possamos situar as pessoas nesses contextos, para que elas se aproximem das informações em relação às pessoas que estão falando. Então, Kátia, falar sobre capacitismo e inclusão. Na nossa sociedade, ainda prevalece um olhar marcado por uma visão capacitista acerca da pessoa com deficiência. Você, sendo uma mulher amazônica, professora e cega, como sente e percebe essa dinâmica? Olha, o que eu observo é que ainda existe muita discriminação e que as pessoas não entendem que capacitismo nada mais é do que uma nova roupinha para o bom e velho preconceito. E que o preconceito é um conceito pré-concebido sobre alguém, algo ou alguma coisa. Então, nesse sentido, nós sempre vamos pensar, refletir, debater sobre essas questões dos preconceitos, para que isso não exista na nossa sociedade contra nenhuma pessoa, seja com ou sem deficiência. Então, nesse sentido, nós poderíamos pensar que capacitismo traz algumas reflexões, que são algumas palavras que nós vamos falar agora. Então, nós temos aí no organograma, algumas palavras-chave, Kátia. Rotular. Que é exatamente você não conhecer alguém e já ter uma visão prévia dessa pessoa, sem saber se ela realmente tem essas condições. Inferiorizar. Que é você simplesmente denegrir a imagem de uma pessoa ou tratá-la com menos-valia.
desqualificar. Que é realmente você não perceber as potencialidades daquelas pessoas e perceber que elas podem e conseguem fazer algo. Discriminar. Discriminar dói, e quem de nós já não passou por um processo de discriminação e consegue se sentir triste, se consegue ficar marcado com essas questões. E excluir. Quando você exclui uma pessoa, você perde a oportunidade de aprender com aquela pessoa algo que ela poderia te ensinar. Então, Kátia, são alguns rótulos, algumas experiências, né, que as pessoas convivem com pessoa com deficiência ainda experienciam a partir ainda dessa sociedade que ainda é capacitista. Exatamente. E o que é mais interessante é você perceber que você aprende muito mais com a diferença do que com a padronização. Ninguém aprende ao mesmo tempo. Todos aprendemos de maneiras, tempos e ritmos diferentes. E isso é muito importante quando é respeitado e assegurado o direito à diferença. Kátia, diante de práticas sociais demarcadas por estigmas que ainda são atribuídos às pessoas com deficiências que acabam experienciando situações diversas de preconceito, discriminação, que mudanças você considera importante para que a inclusão aconteça? Eu sempre falo para as pessoas que o mais importante e o primordial é a mudança de atitude. Por quê? Porque a partir do momento que você se torna acessível e sensível a essas questões, você começa a também ser agente de transformação, de ação, de formação. Então, quando você trabalha com essa questão da inclusão, você percebe que todos podem participar dos processos, todos estão juntos em um mundo, em um único mundo, juntos e misturados com toda essa complexidade. E isso, para mim, é inclusão. É você poder fazer parte, é você poder estar junto nos processos, vivendo essas complexidades e se adaptando a essas complexidades nos grupos sociais em que você vive. E aí, vem algumas palavras que vai nos trazendo algumas reflexões. Como participar, né, Kátia? Fazer parte, estar junto e misturado, como a gente já colocou, estar nos lugares e nos processos. Por exemplo, você estar nos lugares, a pessoa com deficiência estar nos lugares é que vai fazer com que a sociedade comece a entender que é necessário adaptar esses lugares, porque as pessoas estão lá. Né? Então, a pessoa com deficiência da escola, no trabalho, no lazer, na igreja, nas festas, que vai fazer com que a sociedade entenda que é importante essas pessoas estarem lá para que haja adaptação. E também, Kátia, possibilita compartilhar. Exatamente. Compartilhar momentos, saberes, experiências é o que faz com que nós tenhamos a oportunidade de aprender coisas novas. Não tenha medo das pessoas com deficiência, não tenha medo de perguntar se elas precisam de ajuda, justamente porque em algum momento elas vão precisar de você. E isso colabora, Kátia, para exercer a empatia. Porque não precisa você ter necessariamente uma deficiência ou uma limitação física, sensório ou intelectual para que você se coloque no lugar do outro. É você pensar, e se fosse meu filho, será que eu gostaria que ele fosse alijado, discriminado, excluído, marginalizado, colocado à parte? É tão interessante quando você consegue se colocar no lugar do outro e ajudá-lo nesse processo de emancipação social. E essa dinâmica social, ela permite ser solidário. Solidariedade é algo que Zygmunt Bauman sempre relembra para a gente quando ele falava das relações líquidas. Em um mundo em que as relações líquidas se fazem, de que as relações efêmeras se fazem com tanta facilidade, por vivermos em um mundo competitivo e egoísta, nós precisamos cada vez mais desenvolver a solidariedade, a empatia, a compaixão e também a autonomia e independência de todas as pessoas, sejam elas com ou sem deficiência.
E uma dinâmica muito importante para as nossas relações e a socialização, né, Kátia, nesse processo de inclusão. Exatamente, porque conhecimento é para ser socializado, as informações, todas as informações que você tiver sobre educação inclusiva, sobre inclusão, sobre direitos, sobre políticas públicas, que você possa socializar com outras pessoas que ainda não têm esse conhecimento, com os familiares. Então, todos nós somos agentes de transformação nesse sentido e disseminação dessas informações e desses direitos. E aí o capacitismo, podemos dizer, que é quando uma pessoa tem as suas capacidades subjugadas, sendo tratada com exclusão, com preconceito, discriminação. E tais atitudes, muitas vezes veladas, podem trazer prejuízos irreparáveis às pessoas que vivenciam, experienciam uma condição de deficiência. Exatamente, justamente porque é simplesmente você achar que aquele outro não é capaz. Nunca fale com o acompanhante da pessoa com deficiência. Fale com a pessoa. Se ela puder falar, ela vai dizer a sua necessidade. Ou então pergunte se ela precisa de ajuda. Pergunte se ela de repente está precisando de alguma coisa. Por exemplo, se você tiver um aluno com deficiência e ele soubesse comunicar com você, você vai descobrindo métodos, metodologias, maneiras de lidar, receber e atender essas pessoas da melhor maneira possível. Pense que por trás de uma deficiência pode haver muita potencialidade a ser desenvolvida. Isso, Kátia. Aí você falando sobre essa questão de falar com o outro, eu lembro assim de uma experiência como aluna na universidade que eu perguntei o que você gostaria que na reunião do administrativo eu falasse. Professora, fale para quando eu chegar na secretaria junto com o meu tutor, perguntem para mim, falem comigo, né? Então é isso, né? Nós realmente falarmos com as pessoas que vivem uma condição de deficiência. E isso é reflexo de um processo histórico, né? Que foram vozes historicamente silenciadas, né, Kátia? Exatamente. E a partir da convenção, não é mais portador, não é mais outros nomes que eram conhecidos. A partir da convenção de 2007 da ONU, você trabalha o termo pessoa. Pessoa com deficiência, porque ela pode até ter uma limitação e ter uma deficiência, e por que não, né? É o que nos caracteriza. No entanto, você é uma pessoa, antes de tudo, uma pessoa com direitos, uma pessoa que tem uma dignidade humana e que precisa ser tratada como tal. Isso, Kátia. E a convenção, ela vem trazer um novo olhar, né? Um conceito pautado no modelo social, onde a questão da deficiência está na interação, né, Kátia? Porque o fato de eu ter uma deficiência física não me possibilita de ir e vir, desde que seja garantido acessibilidade arquitetônica. Como Exatamente. Você também, se tiver o piso tátil, uma sinalização. Então, eu posso ter uma condição, mas a deficiência vai estar na sociedade no momento que não é me garantido, né, todas essas possibilidades de autonomia. É como eu estava falando para vocês antes, falando da audiodescrição, que é o recurso de acessibilidade, nós temos também a janela e o intérprete de Libras. Nós temos também outras acessibilidades que podem nos ajudar, recursos tecnológicos e o quanto a tecnologia pode ajudar uma pessoa com deficiência a estudar, a trabalhar, a se colocar no mundo como sujeito de direitos. Então, é a sociedade que precisa se adaptar. Esse é o princípio da inclusão, que a sociedade precisa se adaptar para receber, para lidar, para atender essa pessoa que é um consumidor, que está nos locais de trabalho, que está em todos os locais e que hoje a inclusão já é inevitável. Isso, ou seja, né, nós precisamos mudar. Não é isso, Kátia? Exatamente. E a gente tira essa responsabilidade da pessoa que tem que se modificar, mas a sociedade precisa se modificar, né, para atender a diversidade humana. Né, porque é uma diversidade humana. E aí, Kátia, você traz duas perguntas aí no seu, nos seus slides, que você fala assim: por que nós vivemos em um mundo capacitista? Qual é o nosso verdadeiro papel no processo de exclusão?
E aí a gente vem trabalhando essa questão e trabalhando essas questões da sensibilidade. Existem vários tipos de acessibilidade que nós podemos trabalhar, como nós já estávamos colocando, né? Acessibilidade aos materiais. De repente uma pessoa é matriculada na escola, mas a ela não é dada essas oportunidades de ter esse material adaptado, de se matricular em uma sala de recursos multifuncionais. Então ela vai ficar perdida dentro desse processo. Por isso que a gente sempre fala o quanto a formação de professores é tão importante, é fundamental, a formação continuada de professores, para que esse professor comece a entender que existem outros métodos e metodologias para trabalhar com esse educando com deficiência. E existem outras oportunidades de fazer com que a sociedade entenda e compreenda que essa pessoa é um sujeito de direitos. Não é privilégio, é direito. As pessoas com deficiência não precisam de privilégios, elas precisam de direitos assegurados. Então, assim, eu não sou uma pessoa privilegiada por ter chegado onde eu cheguei no meu conhecimento epistemológico. Eu sou uma pessoa que teve algumas questões e alguns processos de auxílio dentro de uma escola, dentro de uma família, dentro de processos e consegui me emancipar. E a partir daqui a gente vai criando um processo de sociedade, um projeto de sociedade para que mais pessoas alcancem o êxito profissional. E a segunda pergunta, Joab... Qual é o nosso verdadeiro papel no processo de exclusão? E aí você vai se olhar. Você vai olhar para dentro de você e perceber, será que de alguma forma eu estou contribuindo para esse processo de exclusão? Será que de alguma forma eu preciso mudar algum comportamento meu? Será que eu, sem querer, excluo as pessoas? Então, nesse processo, a gente vai trabalhando também quem eu sou enquanto ser humano e o que eu posso fazer para melhorar a sociedade em que eu vivo, o que eu posso fazer para contribuir com esta sociedade e torná-la menos capacitista, menos preconceituosa, menos excludente e menos antidemocrática. E aí, né, Kátia, você fala que inclusão não é um bicho-papão. Requer tempo, paciência, formação humanística, qualificação técnica. Exatamente, porque para respeitar o ritmo de uma pessoa que de repente tem um pensamento mais lento que o seu, ou que não conseguiu fazer certas sinapses mentais, você precisa de tempo e paciência. Paciência para compreender que nem todo mundo entende como você. Paciência para compreender que é preciso se colocar no mundo como essa pessoa que consegue trabalhar essas nuances e perceber essas nuances educacionais e sociais. Que o outro pode ter um ritmo diferenciado do seu, mas ele também aprende do jeito dele e no tempo dele. Ele também pode trabalhar, estudar, fazendo o que ele gosta ou fazendo o que é necessário para se emancipar. E aí eu entro numa questão muito interessante, Joab, quando eu falo da capacitação técnica. O quanto é importante nós aprendermos na graduação, na pós-graduação, nos cursos de capacitação e na formação continuada, a capacitação técnica, epistemológica, científica, né? O quanto os autores vêm nos ajudando nesse sentido. Mas, acima de tudo, uma formação humanística. Tenho que ser apaixonado por gente. Tenho que gostar de gente para poder me relacionar com as pessoas da melhor maneira possível e poder aprender com elas muito mais do que ensino. Então, Kátia, diante de todas essas questões que você apresentou, ficam evidentes as barreiras, os desafios que as pessoas com deficiência experienciam no seu cotidiano, né? Sim. As barreiras atitudinais, comunicacionais, arquitetônicas, né? E apesar de tudo isso, né, nós tivemos avanços importantes na legislação brasileira, como exemplo, né, a Lei Brasileira de Inclusão. E aí, Kátia, como você percebe a materialização dessas políticas públicas no país? Eu percebo como um grande avanço, sim. Muito precisa ainda ser mudado e repensado e refletido e lutado. No entanto,
não apenas a Lei Brasileira de Inclusão, como você citou, mas o Decreto 6571, que foi um grande avanço, que trouxe a dupla matrícula, que trouxe a oportunidade dessas pessoas frequentarem uma sala de recursos multifuncionais, que fala de produtos e serviços e apoios especializados, que fala dessa formação de professores continuada, constante e processual, né, que traz com que esses educandos sejam matriculados, mas no outro turno tenha essa interação com esse professor, né, que precisa ajudá-lo nesses processos educacionais também, junto com o professor da sala convencional. Então, assim, tem tantas outras legislações, né, como a Lei de Acessibilidade. Então, assim, o Brasil é o que tem o maior arcabouço teórico na área da educação inclusiva, da área da inclusão. No entanto, o que precisa é que alguns agentes possam estar trabalhando juntos e exigindo que essas legislações sejam cumpridas, né, e efetivadas para que todas as pessoas tenham esse acesso. Isso, por isso que você fala, né, Kátia, que as políticas públicas, elas desempenham uma função primordial na efetivação e regulamentação dos direitos sociais. Exatamente, porque sem as políticas públicas, sem esse conhecimento dos direitos, pouco as pessoas podem lutar pelo que é direito, pelo que pelas questões educacionais, sociais, políticas, econômicas, né? Então, quanto esse arcabouço das políticas públicas podem trazer de benefícios para essas pessoas. E aí, Kátia, você fala, né, que as políticas públicas, elas envolvem uma responsabilidade compartilhadas, né? Aí você fala da família, sim, da escola, do indivíduo, do poder público, dos órgãos de controle social. Então, esses são alguns pontos que você elenca aí na sua fala, né, sobre políticas públicas. Isso. A tese de doutorado, que foi defendida em 2019 pela Universidade Federal do Amazonas, tratou dessa questão da implementação da Meta 4 do Plano Nacional de Educação 2014-2024 nos 18 municípios do Amazonas. Então, quando eu falo da Meta 4, eu falo da universalização do ensino para pessoas com deficiência, né? E todos os serviços que essas pessoas podem ter acesso. E aí, quando eu falo das responsabilidades compartilhadas, eu falo que uma pessoa com deficiência não chega, né, ao sucesso educacional se não tiver uma presença de uma família que aceite, que ame, que cuide, que esteja junto, que esteja perto, que entenda a importância da escola, da educação para essa pessoa, que dê limites e que o ensine aqueles valores que precisam ser aprendidos em casa. Uma escola interessada, professores interessados em se atualizar, em ensinar, em estar junto daquela pessoa, acreditando que esse potencial pode ser desenvolvido, e que trabalhe junto em parceria com essa família. O próprio indivíduo com deficiência, que precisa entender a importância de todos esses processos que acontecem na sociedade para que ele se desenvolva, né? O poder público, que é responsável pela elaboração e execução dessas políticas, e os órgãos de controle e fiscalização, que são responsáveis pelo monitoramento dessas políticas e pela fiscalização para saber se essas políticas realmente estão sendo efetivadas. Todos nós somos responsáveis para que as pessoas com deficiência e as pessoas com deficiência possam se emancipar no mundo em que nós vivemos. Isso, Kátia. E assim, estamos quase chegando aqui ao final do nosso encontro, né? E dizer assim, falar em políticas públicas no nosso contexto amazônico é falar de uma diversidade muito grande, viu, Kátia? Sim. Eu fiz uma pesquisa também no meu doutorado. Sim. E eu lembro assim que uma aluna que estudava no município de Benjamin, ela tinha que atravessar, né, para ir para outro município, Tabatinga, e aí a gente via assim a questão da nossa questão, da nossa realidade local, né? Então, a vazante dos rios, né? Se os rios estão cheios, chega-se melhor ao porto. Sim. Se está na vazante, há um distanciamento, a água baixa, então você tem que subir naquelas pontes. Sim. Então, assim, é preciso a gente considerar tudo isso
envolve a nossa diversidade também local, né? Falar de políticas públicas, pensar também sobre isso. Isso. Né? E o que é mais interessante, Job, é que quando eu fui visitar os 18 municípios pesquisados, eu elenquei 2 municípios por calha de rio. E o que é mais interessante é quando você chega numa escola do meio rural, afastado das sedes municipais dos municípios, e você percebe que aquela criança com deficiência não está lá porque está em casa, porque não teve nenhuma oportunidade educacional de chegar pelo menos à escola, ao banco escolar. Muito menos não se fala de investimentos públicos em educação pública, não se fala da parceria entre os entes federados, não se fala, de repente, de algumas políticas públicas que são fundamentais para que esse processo inclusivo aconteça. Então, o grande pensar na diversidade amazônica é pensar não apenas nas disparidades sociais, mas nessa distância territorial que nós costumamos dizer que o Amazonas é um continente à parte, porque cada município existe uma realidade contida em si mesmo e as suas próprias singularidades e peculiaridades. E o quanto essas pessoas lutam, né, todos os dias para acessarem não apenas a educação, mas a saúde e outros direitos necessários. Nossa, Kátia, que temática interessante, falar sobre capacitismo, inclusão, né? E trazendo aqui essa reflexão, a necessidade de mudanças, né? Porque nós nos constituímos enquanto uma diversidade humana. Então, as diferenças, elas fazem parte dessa dinâmica e elas não podem ser negadas, né? Sim. Isso quer dizer que todos precisam ser respeitados. Sim. E aí, Kátia, estamos quase chegando ao final do nosso programa. Formação em pauta do CEPAM, Inclusão e Diversidade, dando destaque à temática aqui, capacitismo e diversidade. E assim, para nós finalizarmos assim com muito encanto esse momento, eu vou pedir para a Kátia proclamar a sua poesia. Kátia, passo para você aqui, para você finalizar assim com esse poema, né? Com muitas emoções, que vai finalizar com todas essas questões que nós dialogamos, né, nesse nosso encontro. Eu costumo dizer que eu não gosto de ser considerada um exemplo de vida, porque eu considero um fardo pesado demais. No entanto, como educadores, inevitavelmente nos tornamos referência para outras pessoas. Quando eu criei esse poema, eu criei pensando nessas questões e o quanto o ser humano poderia se emancipar. Então, trago a vocês agora uma visão diferente do mundo. O que vejo é meio embaçado, um pouco sem forma, um tanto sem cor, mascarado. O dia me é estranho, mas o mundo também me é. Vivo em meio a um sonho de uma gente que não sei o que quer. Mas em meio à confusão, me adapto, me equilibro e sinto em meu coração que ora sou sã, ora deliro. E na minha não visão física, vou desvelando a essência e me soa como música, o que vai além de toda e qualquer aparência. E assim pinto este mundo de cores que não conheço, cores de todos os jeitos, cores a que tenho apreço. E vencendo desafios, venço também preconceitos. De uma gente que vê, mas não enxerga o coração das pessoas. De gente que é fraco e se entrega por qualquer coisinha à toa. Que ainda precisa aprender que a vida é muito boa. E apesar disso tudo, vou e vamos construindo a nossa história. Pois ninguém chega às nuvens sem uma bela e dura trajetória. Então, Kátia, quero agradecer. Estamos finalizando aqui o nosso encontro. Formação em pauta do CEPAM, com a temática capacitismo e inclusão. E gostaria assim de finalizar aqui com uma frase, né, fazendo as minhas considerações, e vou passar a palavra aqui para a nossa convidada. Nada sobre nós sem nós, né? É um lema aí do movimento. E dizer assim que a importância de você estar aqui, Kátia, da sua narrativa, né, como uma mulher, né,
na condição de uma pessoa com deficiência visual e falando um pouco dessas experiências, né? Do sentir, do vivenciar, do experienciar. Então, agradeço aqui a sua participação e passo a palavra para você. Eu gostaria de agradecer muito. Se vocês precisarem de qualquer coisa, sempre vamos estar conectados, assim como conectada é a nossa energia perante essa Amazônia linda, viva, presente, atuante no mundo em que nós vivemos. E pensando na diversidade amazônica e o quanto a Amazônia ela é diversa, podemos observar que até na natureza os seres se respeitam. As águas, o encontro das águas, Rio Negro e Solimões, mesmo com as suas densidades diferenciadas, se respeitam entre si e correm juntos rumo ao oceano. Então, pensando se até eles se respeitam, por que nós, seres humanos, viventes nessa sociedade complexa, não podemos também aprender com a natureza a nos respeitar mutuamente? Então, nesse momento, agradeço. É sempre um prazer estar com vocês. É sempre um prazer estar com você, Joab. E podem contar comigo para o que der e vier.